Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático aqui no canal Jogo Direto, e neste vídeo a gente vai tentar explicar como pode ser esse duelo de portugueses Pepa versus Abel Ferreira, Sport versus Palmeiras na Ilha do Retiro no próximo domingo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. A gente vai começar a imaginar, né, como é que Sport e Palmeiras podem duelar, né? A equipe do Palmeiras nos últimos 3 jogos atuou geralmente com a linha de 4, só a exceção foi esse jogo contra a equipe do Sport Cristal, jogando com a linha de 3, mas a tendência de fato é que venha com a linha de 4 contra a equipe do Sport. E o Sport venha com essa equipe aqui, ó, que jogou contra a equipe do São Paulo e teve um bom desempenho. A gente vai ter aí o Hereda, a gente vai ter aí o João Silva, o Chico, o Cariús, o retorno do Cariús, né? O meio-campo aqui formado com Sérgio Oliveira, Rivera e Duqueiroz. Acho que é por aí. Lucas Lima, Barleta e o Pablo, né? Eu acho que mais ou menos é esse Sport que deve vir para enfrentar a equipe do Palmeiras. Mas como é que o Palmeiras do Abel Ferreira pode incomodar a equipe do Sport? A gente vai ver que na marcação a equipe do Palmeiras tem algumas variações, principalmente quando joga em bloco alto. O time do Palmeiras pode vir fazer uma marcação em bloco alto mais tradicional, com o meio atacante alinhado ao centroavante, né? E aí sobe os extremos para pegar pelos lados. O meio-campista e um dos volantes aqui para tentar fechar a linha de passe. Aí você tem os dois zagueiros subindo um pouco mais a altura, né? Ficando mais próximo aqui. E os laterais batendo com os extremos do Sport. E aí onde é que está a desvantagem? A gente observa que aí o Sport geralmente posiciona o Rivera aqui nas costas da primeira linha de pressão do adversário. E a gente vai perceber que esse volante aqui, ó, ele vai estar com 2 jogadores. E geralmente um dos zagueiros vai colar aqui no Pablo. E aí o Sport terá, no caso, como a gente pode ver, uma vantagem nesse setor aqui, ó. O Sport terá uma vantagem nesse setor aqui, porque esse volante estará entre marcar o Rivera ou fechar no Duqueiroz. Se ele subir no Rivera, ele vai liberar o Duqueiroz. E aí vai ser necessário que esse zagueiro que esteja na sobra suba aqui para poder fazer esses encaixes individualizados. Então, a vantagem do Sport resiste aqui no Rivera receber essa bola, atrair a marcação e aí conectar com o Duqueiroz para poder conduzir essa bola aqui numa situação de frente para o zagueiro e aí jogadores se desmarcando, e aí o Sport conseguir poder atacar a profundidade. Outra situação que a equipe do Palmeiras também já demonstrou de sua marcação foi uma marcação um pouco mais próxima do que o Santa Cruz exigiu do Sport. O Palmeiras fez uma marcação mais individualizada no jogo contra a equipe do Corinthians pela final do Campeonato Paulista. E aí teve uma diferençazinha. A gente vai ver que esse meio atacante, ele vem para cá, ele defende com o centroavante e um extremo por dentro, o lateral direito sobe aqui, e aí ele gira a equipe. O zagueiro pega o extremo da esquerda do Sport, o outro vem para cá, o lateral fecha um pouco mais por dentro, e aí você vai ter um volante, meio campista pegando, o meio atacante aqui, ó, e aí individualizou. Aí o Palmeiras tira a sobra. O Palmeiras não joga mais com sobra. Por quê? Porque agora ele tem uma estrutura aqui mais ou menos próxima ao 3, a um 3-1-4-2, né? Que a gente vai ter aqui mais ou menos, ó, essa estrutura aqui mais próxima. Um 3-1-4-2, como a gente pode ver aqui, ó. Mas que tira totalmente a sobra. Você não fica mais com sobra, porque está todo mundo individualizado. O time do Palmeiras também fez esse tipo de marcação e aí era com encaixes e perseguições muito mais longas, né? Muito próximo do que o Santa Cruz fez com o Sport. E aí se, por exemplo,
o Duqueiroz arrastar para cá, o volante vai correr, né, vai encaixar no Duqueiroz. Então existiam umas perseguições muito grandes, principalmente nesse duelo do Palmeiras contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Então são possibilidades que a equipe do Palmeiras pode exigir do Sport nesse tipo de situação, na marcação mais alta, que é uma equipe que gosta de fazer esse tipo de marcação mais agressiva em muitos momentos. Então como é que o Sport vai tentar desmarcar? Principalmente nesse sentido aqui, vai ter que se movimentar, vai ter que tentar atrair para poder liberar espaço e alguém receber essa bola aqui no entrelinha e aí já tentar se conectar, tentar com toques de primeira, a equipe avançar, quebrar os encaixes da equipe do Palmeiras para poder ganhar metros e progredir em direção ao campo de ataque. O Palmeiras defensivamente num bloco mais baixo, já é uma marcação mais tradicional, um 4-4-2, né? Normal aqui, que a gente já observou. E aí, meio campistas, volantes alinhados aqui. E aí o meio atacante pode fechar. A gente pode ter o meio atacante fechando pelo lado, se for com essa marcação que a gente viu lá, ou com o extremo fechando pelo lado e o meio atacante fechando por dentro, que é geralmente a forma que a equipe do Palmeiras marca nesse 4-4-2, com encaixes setorizados. Então, se o Lucas Lima vai cair aqui por dentro, o lateral vai acompanhar. Se tem ultrapassagem, por exemplo, do lateral, o extremo é que vai acompanhar. Então tem uma sinergia, uma coordenação muito grande nesse tipo de situação. Ofensivamente, o que é que a gente observa na equipe do Palmeiras? Que é uma equipe que tem uma presença muito forte no último terço do campo. E aí nesse último terço do campo a gente vai ter que destacar aqui os extremos jogando bem abertos, o centroavante aqui tentando em muitos momentos segurar os dois zagueiros ali na briga, né? Mais recentemente o Vitor Roque, né? E aí a gente tem uma estrutura aqui com um tripé de meio campistas. Os laterais em muitos momentos partem de trás, ficam aqui numa zona média, que a gente pode dizer assim. E isso exige bastante do time adversário muita atenção na coordenação. Por quê? Porque esses laterais eles partem em muitos momentos dessa zona aqui. Eles vão estar mais nessa zona do campo aqui, mas vão ter a função de atacar em muitos momentos para criar uma situação de superioridade numérica. Então a gente vai ver que esses caras também vão... Aqui não pegou não. Esses caras também vão ter a função de atacar. E aí é que mora o perigo, porque o time do Palmeiras com frequência faz dobra pelo setor do lado do campo. A gente vai ver que os laterais a todo momento estão fazendo ultrapassagem. Se o extremo puxa um pouquinho para cá, os laterais atacam fundo. O mesmo ocorre aqui no setor esquerdo. Ou se o extremo fica mais em amplitude, os laterais vêm um pouco mais por dentro também, tem essa capacidade. Então isso chama muita atenção, que independente de quem venha jogar, são movimentos bem coordenados que vão exigir, por exemplo, do Lucas Lima atenção, vão exigir do Barleto ou de quem atue pela extrema esquerda muita atenção, para poder acompanhar esse lateral, para não ficar uma situação de 2 contra 1. Porque se ficar uma situação de 2 contra 1 em cima dos laterais da equipe do Sport, o Sport vai ter muita dificuldade. E outro detalhe é que grande área pesada, meio atacante infiltrando, o meio campinho, o segundo volante também infiltrando, no lado oposto o extremo também. Então o Palmeiras chega mais ou menos com 4 jogadores na grande área para finalizar as jogadas. Então quando essa bola vem para o lado do campo, sempre vão ter 4 jogadores, um extremo, o meio atacante, o centroavante e um segundo volante também infiltrando, dando peso à grande área. Então vai ter que ter muita atenção. Chico, João Silva, o Hereda, no caso aqui o Cariús também, para defender esses espaços.
e os volantes vão ter que baixar um pouquinho. O Rivera, no caso aqui, ó, vai ter que entrar também para poder não deixar que o Sport defenda a grande área com inferioridade numérica, porque a todo momento o segundo volante vai entrar. E aí quando é que o Sport pode surpreender a equipe do Palmeiras? Como a gente viu nos jogos contra Corinthians e contra Botafogo, e até mesmo o Sporting Cristal numa estrutura diferente, né? Nos contra-ataques. Porque o time do Palmeiras sobe com muita gente. Você está vendo aqui, ó. Então o Palmeiras fica nessa estrutura aqui com 3 jogadores apenas. Porque quando os laterais sobem, um vai fechar aqui um pouco mais por dentro. Mas esses dois aqui, se a bola estiver aqui, ó, para vocês ficarem vendo, os caras estão lá. Os caras já foram. Então, o lado contrário da jogada, o time do Palmeiras vai ter aqui mais ou menos uma estrutura com 4 para defender. Então, se você recupera essa bola e já tenta aqui explorar o lado que foi construída a jogada do Palmeiras, você tem muito êxito, possibilidade de êxito. E aí, por isso até que eu acho que o Pablo para esse jogo não seria mais adequado, porque o Sport não vai jogar durante todo o tempo com um jogador mais instalado no campo de ataque. Então, o ideal seria você tentar ter um Leno Lobato, você ter, por mais que a crítica seja muito grande, um Carlos Alberto, porque tem esse perfil de ser um jogador que faça o facão, e é fundamental, vai ser fundamental para que o Sport consiga ganhar campo ao recuperar essa bola nas transições, ter esse tipo de velocidade pelo lado esquerdo, com Barleta ou com quem seja, e no comando de ataque, para fazer esse facão nas costas dos zagueiros é fundamental, como a gente viu no jogo contra o São Paulo. No momento que o Sport precisou, tinha que ter alguém fazendo facão. O Pablo fez isso no primeiro tempo, no segundo tempo o Leno Lobato também fez, perdeu aquela grande chance. Então é essencial para o jogo do Sport ter atletas que façam facão nesses contra-ataques, nessas transições ofensivas, nesses ataques rápidos. Então acho que é mais ou menos por aí que o Sport tem que ter cuidado, muita coordenação nos movimentos pelos lados do campo, atenção ao sair jogando. Eu acho que vai ser um jogo de muito duelo, no meio campo, muita disputa. Se o Sport, por exemplo, não buscar fazer esse jogo curto, tentar alongar essa bola, eu acho que o Palmeiras tem meio campistas para brigar, então vai ser uma briga interessante ali de Sérgio Oliveira, Rivera, Duqueiroz com os meio campistas da equipe do Palmeiras. E no mais, ter muita atenção, porque é um jogo que tem que ter uma concentração altíssima na defesa e um poder cirúrgico lá na frente, porque é jogo de uma bola, é jogo para uma bola para decidir, e abrir o placar pode ser determinante para a vitória de ambas as partes, porque hoje é muito difícil você encontrar adversários que tenham a capacidade de estar atrás do placar e conseguir virar o jogo. E aí, o que é que você acha? Quais são as estratégias que o Palmeiras pode adotar? O que é que o Sport pode modificar? Eu acho que mais ou menos esse é o cenário do jogo de domingo, Sport e Palmeiras lá na Ilha do Retiro. Torcedor do Sport, comenta aqui o que é que você achou. E claro, vamos debater mais sobre esse jogo entre Sport e Palmeiras, Pepa versus Abel Ferreira, duelo de portugueses na Ilha do Retiro. E aí, torcedor do Sport, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 16 mil inscritos.